Olá, boa tarde. Segunda-feira, 17 de junho. O Senado agora está começando. Uma proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara dos Deputados pode mudar as regras para apreciação das medidas provisórias. Os senadores têm reclamado do pouco tempo para analisar as MPs no plenário do Senado. O presidente Renan Calheiros já anunciou que não lê mais nenhuma medida que chegue ao Senado com menos de 7 dias para perder a validade. Pela regra atual, o Congresso tem até 120 dias para aprovar uma medida provisória. Antes da votação nos plenários da Câmara e do Senado, a MP deve ser analisada por uma comissão mista. Como não existem prazos definidos para cada etapa do processo, a demora na análise de uma medida já começa na comissão. Nós temos comissão que fica dos 120 dias, que é o prazo de vigência da medida provisória, fica com 100, 105 dias, ou seja, deixando menos de um mês para a tramitação na Câmara e do Senado. A votação de uma MP no plenário do Senado só pode acontecer depois da aprovação na Câmara dos Deputados. Em maio, os senadores tiveram apenas 24 horas para votar a medida provisória dos portos. Por causa disso, o presidente Renan Calheiros decidiu não encaminhar MPs que chegassem ao Senado com prazo inferior a 7 dias para deliberação. Na semana seguinte, 2 medidas não foram lidas e perderam a validade porque não havia tempo suficiente para análise. Com o objetivo de garantir a votação de todas as medidas provisórias, o presidente da Câmara dos Deputados criou uma comissão para analisar a proposta de emenda constitucional que muda o rito das MPs. A PEC do senador José Sarney foi aprovada pelo Senado em 2011. Ela estabelece prazos para cada etapa da tramitação. A proposta acaba com as comissões mistas. As comissões de Constituição e Justiça das 2 casas legislativas teriam a tarefa de decidir sobre a admissibilidade das medidas provisórias em 10 dias no máximo. Na Câmara dos Deputados, o prazo para a votação de uma MP seria de até 80 dias, já contado o tempo da Comissão de Justiça. No Senado, de 30, também incluído o prazo da CCJ. Sobrariam 10 dias para que os deputados analisassem as modificações feitas pelos senadores. As medidas só trancariam a pauta da Câmara após 70 dias de tramitação e a do Senado após 20 dias. Para que fique claro o quanto cada casa, cada setor, né, ou pode ser em comissão, no plenário da Câmara, no plenário do Senado, em que cada instância dessas tem para trabalhar e que ela possa se restringir a esses prazos. Esta proposta de emenda constitucional que está hoje na Câmara, eu faço um apelo aos líderes partidários da Câmara dos Deputados que vamos regulamentar isso. Vossas Excelências podem aí modificar isso, mas deem um tempo necessário à comissão, deem um tempo necessário à Câmara, mas também deixe ao Senado Federal um tempo mínimo para que ele possa debater com profundidade as questões tratadas nas medidas provisórias, que tem que ter necessariamente o caráter de urgência. E 2 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. Uma delas isenta produtos da cesta básica do recolhimento de PIS e COFINS. Essa MP incorpora as ações para garantir a redução na conta de energia elétrica. A outra medida provisória concede incentivos fiscais a instituições financeiras. Só depois que as 2 matérias forem aprovadas, a pauta do plenário estará liberada para a votação do novo projeto sobre o Fundo de Participação dos Estados. E os líderes partidários se mobilizam para fechar um acordo e aprovar a nova partilha do FPE, ainda nesta semana. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso tem que definir o novo modelo até o início de julho. As atuais regras de rateio do Fundo de Participação dos Estados valem até o dia 3 de julho. Depois disso, os 26 estados mais o Distrito Federal correm o risco de ficar sem o repasse, que chega a 50 bilhões de reais. A proposta aprovada no Senado em abril foi rejeitada pelos deputados na última quarta-feira. Falta de liderança política e também consequência do fato de que o governo federal, que tem a maioria, o governo Dilma, que tem a maioria no Congresso, lavou as mãos diante dessa questão. Os senadores agora se mobilizam para aprovar, já nesta terça-feira, uma nova proposta com pequenos ajustes. Uma das divergências é o critério de divisão do possível excedente do fundo depois de 2015. A expectativa dos líderes é negociar com os deputados um texto que seja consenso
nas duas casas legislativas. Não é fácil, mas nós vamos fazer aqui um entendimento e encontrar uma solução. O contrário disso é perigoso. Nós podemos amanhecer o dia sem uma regra de distribuição de fundo de participação e nós vamos, eu diria, parar o Brasil. Nós estamos falando aqui de não ter dinheiro para pagar servidor, não ter dinheiro para os investimentos que estão em andamento. A Comissão de Direitos Humanos realizou hoje audiência pública para debater a regulamentação da emenda constitucional dos trabalhadores domésticos. A reunião contou com a participação do público, que pôde enviar perguntas diretamente aos senadores e convidados pelo portal E-Cidadania. Os participantes da audiência avaliaram que o projeto de regulamentação do trabalho doméstico precisa de poucos ajustes. Para o governo, a redução da alíquota de contribuição patronal do INSS de 12% para 8% deve ser revista, porque não vai garantir a formalização das contratações. Aproximadamente 70% dos trabalhadores domésticos que não têm proteção previdenciária ganham menos de um salário mínimo. Então, essa redução de aproximadamente R$20 não é o que vai fazer esses 70% serem formalizados. Porque a diferença do salário que o trabalhador doméstico recebe para o salário mínimo é muito maior do que os R$20. Foram sugeridas mudanças em relação à jornada de trabalho. Entre elas, a retirada do artigo que permite os contratos de trabalho em tempo parcial. Vamos imaginar, a empregada doméstica fazia 6 horas diárias, em média. Aí vem a emenda 72 e a regulamentação. Aí o empregador doméstico chama e diz o seguinte: olha, agora é o seguinte, agora a lei exige que você trabalhe 8 horas. Então você vai trabalhar mais 2 horas. Assim, e o meu salário aumenta? Não. Só estou ajustando a jornada com o que diz a nova lei. Os trabalhadores domésticos também receberam apoio para alterar o prazo de compensação das horas extras. O projeto de regulamentação prevê que as compensações sejam feitas em até 1 ano. Então, faça-se uma poupança. Me parece que se esse banco de horas tiver como prazo máximo de validade 3 meses, o empregador terá toda a possibilidade, sendo minimamente organizado, de regularizar o seu crédito e débito de maneira a evitar passivos trabalhistas indesejáveis e, ao mesmo tempo, o trabalhador não perderá a memória dos dias em que prestou um serviço a mais para os dias em que foi liberado mais cedo para compensar. O projeto aprovado pela Comissão Mista do Congresso não vai ser votado nas comissões temáticas do Senado e da Câmara. Portanto, as sugestões de mudanças deverão ser feitas através de emendas durante a discussão em plenário. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, espera que esse procedimento não atrapalhe o debate da matéria. Talvez uma audiência pública nas comissões, como nós fizemos hoje na Comissão de Direitos Humanos, poderia ser feita também na Comissão de Assuntos Sociais, que são comissões que tratam das questões sociais. Então, o debate, eu acho que seria muito bom se ele pudesse ser um pouco mais ampliado nesse momento da regulamentação. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.